Olá, seja bem-vindo ao mundo de regeneração. Sinta-se em casa, sinta-se no seu mundo. E se hoje é seu aniversário, receba os nossos parabéns e um feliz aniversário de quem te mandou essa mensagem, que é baseada no livro Não Leve a Vida Tão a Sério, de Ru Prater. Pequenas mudanças para você se livrar de grandes problemas. Estamos aqui, olha, na maior esperança de aprender direitinho com este livro. Vamos iniciar a leitura do capítulo 3, nesse trecho aqui que tem o título de Abrindo Mão das Emoções Inúteis. Ah, adorei esse título. Vamos lá, a leitura. Desde os anos 60, as emoções das pessoas são usadas pela psicologia e até pela sabedoria popular como fonte de informações sobre a saúde mental da população. A mídia, é claro, percebeu o potencial e passou a se interessar cada vez mais por histórias altamente dramáticas que provoquem a expressão de sentimentos dos entrevistados, nunca dos seus ideais, das suas convicções, sempre dos sentimentos, da emoção das pessoas. Casos como o sequestro do publicitário Washington Oliveto ou o brutal assassinato do jornalista Tim Lopes são exemplos de, entre aspas, boas histórias. Na esteira dessa tendência surgiram incontáveis grupos de autoajuda, todos usando as emoções dos participantes como agentes de mudança. Na verdade, as emoções se tornaram as joias de nossa cultura, não só por revelarem a essência da saúde mental, como por serem agentes de mudança comportamental. A mudança de enfoque pode ser notada até em coisas banais, como o tema dos discursos de agradecimento em cerimônias de entregas de prêmios, apelam sempre para a emoção. Nos anos 50, a pessoa agradeceria ter sido escolhida, falaria do lugar em que seria pendurada a medalha ou a placa, e no quanto e como a honra conferida afetaria o seu futuro. Hoje, os discursos estão centrados na ideia de que a verdadeira recompensa é a maneira como nos sentimos, é o sentimento do momento. Assim como os repórteres sempre fazem a uma vítima de uma tragédia perguntas sobre como ela se sente, as entrevistas com os ganhadores de um prêmio ou concurso invariavelmente começam com a pergunta: como você se sente? Tão dominante é o novo papel atribuído às emoções, que a frase "o sentimento acabou" é uma justificativa, frequentemente citada para se divorciar do parceiro ou parceira de toda uma vida. Era considerado um cumprimento chamar uma mulher de meiga ou um homem de tipo reservado, mas hoje os adultos calmos e os adolescentes tranquilos são considerados suspeitos. Ser, entre aspas, um tipo reservado é quase o mesmo que dizer que a pessoa talvez seja psicótica. Olha a que ponto chegamos nesta época em que vivemos, em que a tranquilidade não é considerada normal. As pessoas criticam quem deseja ou quem vive na tranquilidade. O que você está sentindo? É uma das perguntas mais comuns nas terapias e nos grupos de apoio. Ela faz com que o sentimento da pessoa a respeito do que foi dito seja mais importante do que o que foi dito. A emoção é a linguagem que revela o funcionamento mais profundo de nossa mente. Se a escutarmos, em vez de reagirmos, teremos acesso a valiosas percepções intuitivas das pessoas a quem amamos. Mas, cuidado, as emoções não são uma solução
em si mesmas. Por trás de cada emoção, há um pensamento que gera sentimentos. É um processo contínuo, já que ao pensarmos que um amigo pode morrer, por exemplo, sentimos medo. Ao pensarmos que alguém está nos desprezando, sentimos raiva e assim por diante. Então, cuidado com os pensamentos que te causam emoções negativas. Olha lá, hein? Vamos controlar esses pensamentos e saber que pensamentos não são a realidade, mas se eles nos provocarem emoções, eles vão causar sentimentos, sofrimentos e até doenças em nós. As emoções nascem e morrem no ritmo de nossos pensamentos. Como são subprodutos do pensamento, conseguimos sabotar a nossa carreira, a saúde, a felicidade e os relacionamentos apenas com a força do pensamento inconsciente, não do sentimento inconsciente, porque o pensamento traz um sentimento real para a nossa vida. E aquilo que pensamos, então, faz com que tudo se torne realidade, porque passamos a sentir, entende? Sentimos a preocupação, o medo, a revolta, e igualzinho temos ela no nosso pensamento. Então, temos que entender que é o pensamento que precisa mudar, porque é o pensamento que manda o sentimento para o nosso organismo. Daí a necessidade de identificar o pensamento negativo no instante em que ele aparece. Em geral, as pessoas têm certas consciências de estarem tristes, irritadas, ansiosas ou descontentes. Sintomas inegáveis de pensamentos negativos, tudo isso. Mas pouquíssimas vezes elas identificam o que está por trás de suas emoções. É mais ou menos como estar consciente de que há algo errado no organismo, mas sem sintonizar exatamente o que e onde. O mais provável é que jogue a culpa nos outros. Pois é, jogar a culpa nos outros causa muito alívio, mas não resolve o problema. Pelo contrário, aquilo que jogamos a culpa no outro, vamos reviver e reviver e reviver de várias formas na nossa vida e até que nós resolvamos isso, até que nós sabemos que ninguém é culpado do que é criado na nossa vida, que nós temos que tomar conta da nossa vida por nós mesmos, as situações vão se repetir. Elas não se resolvem enquanto colocarmos a culpa em outra pessoa ou em alguma coisa. Nós temos que assumir as rédeas de nossa vida. Fomos treinados para lidar com as emoções, especialmente com as explosões emocionais. Algumas técnicas são eficazes, até melhoram o estado emocional. Outras não, são destrutivas. Então, olha só, atenção aí com as suas técnicas que você pode estar usando aí para controlar seus sentimentos, principalmente explosões emocionais. Algumas técnicas são eficazes, até melhoram o estado emocional. Outras não, hein? Tudo vai depender de fatores tão diversos como beber e comer demais, desabafar, retaliar ou fazer justiça com as próprias mãos, acusar, curtir férias, praticar a liberação sexual, integrar grupos de apoios, usar drogas, jogar e até ouvir música. Tudo isso que nós falamos pode ser válvulas de escape de como você está lidando com os seus problemas. Identifique aí no dia de hoje como é que você lida com os seus problemas. Será que você foge para uma dessas coisas ou alguma outra coisa que te dá um alívio, mas é momentâneo? Depois tudo volta em dose até maior? Se nossa mente não está inteira em se tratando de emoções, nada funciona por muito tempo. Observe que o mesmo comentário ou a mesma circunstância que nos causou mal pode nos atingir de uma diferença, de uma maneira diferente a cada vez que pensamos ou escutamos esse comentário ou passamos por essa situação. Tente lembrar como você se sentia, por exemplo, na infância, em relação aos seus pais e professores.
Não é verdade que eles sempre reagiam com exagero ao que dizíamos ou fazíamos? Não é assim que os adultos costumam reagir ao que as crianças fazem? Às vezes com certo exagero, já pensando nas consequências futuras, né? O que vai ser dessa criança no futuro? O que adulto será? E os responsáveis, pais, professores, cuidadores, se sentem muito culpados quando vem alguma ação de uma criança e aí se preocupam já pensando no futuro. E então são bem dramáticos com essas crianças. Será que nós não estamos fazendo isso com a gente mesmo agora que crescemos? Não é verdade? O que vocês acham? Você, por outro lado, não sabia quando era criança o que esperar, nem calcular como eles, né, os adultos, desejariam que se comportasse daquela vez. Então levava bronca em cima de bronca. Será que a gente não está fazendo isso com a gente agora? A gente não está super reagindo, fazendo um drama em tudo o que a gente faz de falha, de tropeço, de erro? Será que não estamos nos dando broncas mentais demasiadas? Bom, quando éramos crianças, o humor dos adultos estava fora do nosso controle. No fundo, porque estava fora do controle deles também. Mas agora que crescemos e nos damos conta disso, então vamos prestar atenção no nosso humor enquanto nos cobramos, que coisas falamos para nós em pensamentos. Será que não estamos reagindo demais a alguns erros e preocupações que temos? Será que a fórmula da tranquilidade não seria nos perdoar, nos afagar, nos abraçar, como faríamos com uma criança que errasse? Pois bem, pense nisso no dia de hoje. Pense nessa mensagem. Essa é nossa proposta. Pense bem. Será que você está consciente aí de seus sintomas de pensamento negativos? O que pode fazer com isso? Será que todos os problemas maiores não estão primeiro no pensamento e é por isso que você sente mal-estar no organismo, sente mal-estar no coração, sente tristeza? Bom, pense se não é o seu pensamento que está trazendo tudo isso antes de que seja uma realidade. Fique com essa reflexão, nós vamos refletir aqui também, porque aprendemos junto com vocês nessa leitura e estamos gostando muito desse livro. Esperamos aprender bastante e vamos seguindo. Um grande abraço, até a próxima mensagem.